Vamos lá, Bíblias. Pegue a sua Bíblia aí, vamos fazer a nossa leitura. O texto nós já colocamos na descrição do vídeo, é Atos capítulo 9. Então hoje vamos continuar em Atos 9. Deixa eu quantas horas? Estou perdendo tempo. 5, 10 e 5. Vou esperar mais um minutinho então, só para o pessoal acabar de chegar. Tomar um cafezinho. Gente, tá chovendo a beça aqui hoje. Tá chovendo aí onde vocês estão? Diz que amanhã, amor, vai ter 4 graus aqui. Tranquilo, já posso colocar Ai, gente, uma misericórdia. camisetinha mais grossa, né? Misericórdia, Jesus, 4 graus é demais. Vamos lá. Então, gente, ouviram aí, né? Oi? Eu só tô conseguindo agora compartilhar pelo iPad. Aqui não vai mais. Então, hoje à noite, perdão na família, tá? A gente convida vocês a estarem conosco. E se você não assistiu a live de ontem sobre doenças, sobre estresse e ansiedade, 4 passos para você combater esses tempos difíceis que a gente está vivendo de quarentena, tá lá no Instagram da Jubepar. Jubepar. Tô vendo a Vanessa aqui no Instagram. Daqui a alguns dias, semana que vem, né, Vanessa? Nós vamos fazer uma super live. Live? Live. Me senti um velho agora. Uma super live da juventude da nossa igreja. Nossa rede de jovens, chama-se Way. Vai fazer uma live violenta na terça-feira da outra semana, né, Vanessa? Então vamos começar a divulgar já para você estar com a gente, para bombar aquela live ali. É para jovens? É para jovens. Você não vai estar lá não, né? Porque falando live. Eu falei live. É que o Bora, meu inglês é britânico. Pessoal, vamos lá então, Atos capítulo 9. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Nós vamos ler alguns versos a partir do verso 26. Atos 9. Ontem falamos de Estevão. Hoje queremos falar de um relacionamento muito bacana que tem na Bíblia entre Paulo e Barnabé, tá? Paulo e Barnabé. Atos capítulo 9, a partir do verso 26. A Vanessa é minha professora de inglês, inclusive, né, Vanessa? Ih, coitada, tá queimando o filme dela aí. Vamos lá, gente. Atos capítulo 9, de 26 a 30, tá? Vou ler até o 30, aliás, até o 29. De 26 a 29, melhor dizendo, tá bom? Atos capítulo 9, de 26 a 29. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Como eu disse antes, nós vamos falar um pouco sobre esta relação entre Paulo e Barnabé, né? No capítulo 9 nós temos, já falamos sobre ele aqui, né? A conversão, a primeira descrição da conversão de Saulo, né? O momento em que Saulo, indo para Damasco, tem aquele encontro extraordinário com o Senhor Jesus e ali começa o processo de transformação na vida dele, né? Falamos também da relação dele com Ananias, aqueles primeiros passos. Aí em seguida nós vamos ver Saulo, ainda chamado Saulo, pregando em Damasco, né? E eu quero fazer o primeiro ponto aqui, mostrando para vocês a confusão que Saulo criou na cabeça daquelas pessoas. Porque veja bem, Saulo sai em direção a Damasco para perseguir a igreja. E acontece alguma coisa com ele nesse caminho. Quando ele chega em Damasco, depois de um tempo ali, ele começa a pregar que aquele quem ele perseguia era na verdade o Cristo. Então ele confunde a cabeça dos judeus ali de Damasco, inclusive a ponto deles desejarem prendê-lo e matá-lo, né? Ele foge dali, coisa e tal. Bom, de repente ele está em Jerusalém. A gente não sabe quanto tempo passou aqui da saída de Damasco até Jerusalém. Alguns acreditam que passaram-se muitos anos esse tempo aqui. O fato é que ele chega em Jerusalém e aí nós temos um segundo ponto que eu quero destacar, o desejo de Saulo de se juntar à igreja. O desejo dele é, agora que ele for alcançado pelo amor de Jesus e fora salvo, ele quer agora também servir
junto com os discípulos. Então o versículo 26 fala que ele procurava ajuntar-se aos discípulos, mas os discípulos naturalmente também estavam com a cabeça um pouco confusa. Peraí, esse cara não era aquele que estava querendo matar a gente? Agora ele está querendo se juntar a nós? O texto diz que os discípulos tinham medo de Saulo e duvidaram, na verdade, de que ele havia de fato se convertido. Bom, nesse ponto que entra Barnabé na história. No versículo 27, nós vamos encontrar Barnabé acolhendo a Saulo. Vamos chamar de Saulo, Paulo, né? Acolhendo a Paulo, abraçando. O texto fala, ele toma consigo Paulo. Ele abraça, ele acolhe, ele fala, vem cá, vem comigo. Olha só, isso é importante. Vem comigo. E o que faz Barnabé? Diante dos discípulos, Barnabé conta a história do encontro. Fala bem de Paulo. Saulo. Fala bem, olha só, ele tá pregando já. Esse rapaz que perseguia a igreja agora está pregando. E sabe como aconteceu com ele essa conversão? Ele estava indo para Damasco. Aí o que acontece? Barnabé conta para os discípulos, está aqui no versículo 27, o que acontecera com Saulo e como ele se convertera. Que coisa extraordinária. Jesus apareceu para ele, né? Então isso foi uma coisa extraordinária. Barnabé compartilha esse testemunho de Saulo com os discípulos e a partir daquele momento parece que a atitude de Barnabé de acreditar na conversão de Paulo, e Barnabé já tinha autoridade entre os discípulos, né? Os discípulos abraçam também, acolhem também a Paulo, e a partir daquele instante Paulo começa a andar com eles em Jerusalém, entrando e saindo e, segundo o versículo 29, falando ousadamente no nome do Senhor Jesus. Nós queremos tirar algumas lições hoje aqui, tanto da parte de Paulo, quanto também da parte de Barnabé. É muito interessante que você pode analisar se hoje você se parece mais com Paulo na sua história, no momento que você está vivendo, sua vida cristã, ou se você parece mais com Barnabé. E qual é o papel que a gente pode exercer? Se a gente analisar, vou falar primeiro de Barnabé. Tá bom. Tá? Gente, Barnabé foi o cara que acreditou na conversão desse homem terrível que era Saulo, que se tornou Paulo. A gente precisa lembrar, gente, que o que Paulo fazia aos cristãos da época não era pouca coisa. Era uma coisa tenebrosa. Ele mandava prender, alguns eram mortos, ele mandava açoitar. Ele era um cara difícil aos olhos dos cristãos, né? E também naquele tempo, né, amor, começando a igreja, toda uma dificuldade, Jesus tinha acabado de morrer, então o clima era tenso. Aí tem um cara que aumenta a dificuldade dos cristãos, mas esse cara... Lembrar, para fazer um vínculo com o que falamos ontem, que Paulo estava lá consentindo com a morte de Estevão. Estava lá, vislumbrou tudo aquilo. Então, aí de repente esse Paulo sai do lado e vai pro outro, porque aí ele se converte. A gente já falou disso aqui numa das lives, que eu acho que eu particularmente tive uma emoção muito grande nessa live. Se você não assistiu sobre a conversão de Saulo, vai lá, quando ele cai do cavalo, assistam, não sei qual é o número dela, mas tá lá no Clamor da Manhã. Então Saulo se converte, ele passa um tempo, ele começa já a pregar, vai pra sinagoga, começa a falar de Jesus. Claro, a experiência que ele teve com Jesus foi algo extraordinário, né? Veio à luz, enfim. E aí, ele muda de time. Ele vai pro lado dos cristãos, dos que se converteram. Mas aí, gente, a galera que tinha medo dele não acredita. Não acredita que ele se converteu. Achavam que era um plano, uma conspiração, era uma armadilha. Uma estratégia dele. Uma estratégia, isso. Né? Vou descobrir onde eles se reúnem, vou descobrir o que é que eles fazem. A gente até entende esse medo, né, dos discípulos. Mas a questão é que no meio de toda essa descrença, se levantou alguém direcionado pelo Espírito de... Caiu, voltou, conexão, travou aí, né? Então, orientado pelo Espírito Santo, Barnabé acredita na conversão de Saulo. Galera, vocês percebem nos dias de hoje que às vezes a gente teve uma vida assim tão longe de Deus, fizemos tantas coisas erradas, tivemos assim um passado de pecado tão grande que quando a gente se converte e entra para os discípulos, né, vem para a igreja, muitas vezes as pessoas desacreditam.
As pessoas não levam fé na sua mudança. Já passou por isso? Sabe assim, você tenta entrar num ambiente que teoricamente as pessoas são corretas, porque é isso que a gente tem a ideia, né, de que quem tá dentro da igreja é muito, muito certo, muito santo. Na verdade, ali é o lugar dos que estão buscando a santidade, né? Mas aí essa pessoa chega e ela é desacreditada. E ela... Quanto pior tiver sido a sua vida, mais dificuldades, resistências você vai ter dentro da igreja. É natural. Infelizmente. Isso, né? Infelizmente. Não era pra ser assim, né, amor? Não era para ser. A gente até estava conversando mais cedo aqui que às vezes, nessa hora, o mundo sem Deus acolhe melhor do que a igreja, muitas vezes. Infelizmente, né? Sabe por Às quê? vezes o boteco recebe melhor a pessoa do que a igreja. Sabe por que eu acho que isso acontece? Porque eu acho que quando a gente entra numa vida de religiosidade, que às vezes dentro da igreja a gente tem essa vida, a gente não tem uma vida com Deus, a gente tem uma religião. A gente senta na cadeira do juiz. A gente gosta de ser juiz, sabe? A gente gosta de olhar para a vida do outro e dizer assim, acho que tá mudando. Vamos ver, vamos lá. Vamos esperar para ver. E aí a pessoa tá ali super lutando para mudar, e aí ela por ali dá uma resbalada e fala assim, eu sempre falei, viu? Mudou coisa nenhuma. Gente... E sabe o que acontece às vezes? Só para te interromper, mas é porque é sério. Às vezes a gente até torce para dar alguma não coisa tá errado. Pra gente não ter estado errado, né? A pessoa cair. Às vezes acontece, né? Infelizmente. Mas a gente tá dizendo isso, gente. A gente tá do lado de quem é igreja. E a gente tá falando dos nossos próprios erros. Sim. Porque a Bíblia não esconde os erros dos grandes homens de Deus. E aqui, os próprios discípulos, que já eram outros, nem eram exatamente os apóstolos, né, amor? Também. Mas tinham outros discípulos que já estavam caminhando com os apóstolos. A galera não acreditou em Paulo. E aí Deus usa alguém. Deus usa Barnabé pra dizer assim, gente, realmente esse cara aqui era do mal, tá? Mas eu vi... Olha só o que aconteceu com ele, ele já tá pregando. Olha, Jesus apareceu pra ele. Olha isso. Barnabé, qual foi o termo que você falou que Barnabé se aproxima? Acolheu. Barnabé acolhe Paulo. Sabe que tem uma coisa interessante que quando a Bíblia menciona aqui Paulo e Barnabé, ele menciona em primeiro lugar Barnabé e Paulo, porque Barnabé naquele momento, ele era mais importante, e tem isso na Bíblia, né? A ordem do que menciona, ele fala Barnabé e depois Paulo. Quando Barnabé tá fazendo a defesa de Paulo pros discípulos, sabe como é que eu vejo isso, amor? Quando chega uma pessoa nova no nosso meio, a gente acolhe, e aí a gente quer apresentar esse amigo pra nossa galera. E aí você fala assim, gente, olha, esse aqui é o Fabrício, ele tá chegando agora pra igreja, vamos ajudar, vamos dar um apoio. Foi isso que Barnabé fez, gente. Paulo tá aqui, não, ele se converteu de verdade. E acolhe Paulo. E isso faz toda a diferença. Porque aí, com o testemunho positivo de Barnabé, Paulo é aceito, né? Ele já se integra ali aos apóstolos, enfim, e de fato ele continua o ministério que Deus tinha para ele. E como isso é importante, gente. Nós, enquanto igreja, estamos falando da igreja primeiro. Nós, enquanto igreja, precisamos ser Barnabés. Isso. Precisamos observar ao redor quem está chegando, porque naturalmente ele está com dificuldades. Os primeiros passos, a integração, sentir-se parte integrante da família, isso é uma caminhada que às vezes demora muito. Tem pessoas que vivem dentro da igreja, mas nunca se sente igreja, porque nunca conseguiu não conseguiu enxergar-se integrado ali. Então é muito importante nós fazermos esse papel de Barnabé, observar. De repente você vai pensar em alguém agora que está se aproximando do evangelho, está começando a conhecer a sua comunidade de fé, e ela precisa de alguém que seja um Barnabé para ela. Isso. Porque talvez ela não esteja tendo a resistência que Paulo teve quando chegou para a igreja, mas ela tem resistências interiores, tem muros que precisam ser derrubados dentro dela, e você pode ser um Barnabé na vida de alguém. Até porque, amor, quando a gente tá muitos anos na prática de algo, e a gente entende que precisa abandonar, a gente primeiro entende aqui. Depois a gente vai começar a viver na prática a mudança. Só que entre eu entender que aquilo é errado, é igual dieta.
atividade física. Eu entendo que tem certas coisas que eu não posso ter na minha vida alimentar. Mas até eu conseguir me libertar daqueles vícios errados de comer, vai um tempo. Então, é nesse tempo da transição, gente, de um novo convertido, é nesse tempo que os Barnabés têm que se aproximar e dizerem assim, ó, vou te acompanhar. Esse é o poder do discipulado. É o poder do ombro a ombro. É o poder de você dizer para a pessoa que está chegando assim, olha, tudo bem que você ainda está lutando contra essa dificuldade. Você vai vencer. Tô aqui contigo. Tá tudo certo. Eu não vou te mandar embora da igreja porque você ainda está lutando contra algumas coisas. Porque, gente, nós estamos lutando contra pecados, contra erros até hoje. Vocês acham que nós ainda não temos coisas em nós que o Espírito Santo está trabalhando? Que ele está aperfeiçoando? Ainda temos e vamos ter pro resto da vida. Imagina a pessoa que está chegando. Então isso que o Fabrício falou agora é muito importante. Talvez Deus vai trazer à sua mente agora alguém que você sente que é novo, alguém que está se aproximando da fé, alguém que nesse tempo de quarentena pode estar aí meio perdido, porque a convivência com a igreja está mais limitada. E aí Deus vai falar assim, filho, faz um contato com essa pessoa hoje. Filho, vai lá e procura. Lembra daquele irmãozinho que estava indo na célula e ele não está indo mais, não tá se reunindo online, porque para ele às vezes é mais constrangedor. Vai lá e procura essa pessoa. Porque ele é um Paulo, às vezes ele tá desacreditado. Ou porque ele mesmo não acredita, porque às vezes a gente também, né? Eu nunca vou chegar nesse ponto, enfim. Procura alguém hoje em nome de Jesus. Tem uma outra situação também. Estamos falando de alguém que vem de fora, né? Alguém vem de fora e precisa de ajuda, precisa de um Barnabé para se integrar à comunidade. Mas às vezes acontece, gente, de pessoas que dentro da comunidade caem, falham, fracassam em alguma área da vida, pecam, ofendem a Deus, se afastam da comunhão por conta disso. E no processo de voltar, eu acho que aí fica pior. Fica pior. E aí, de novo, o Barnabé tem que aparecer. Isso. Então, às vezes, nós somos mais pacientes com quem está vindo de fora, pela primeira vez, integrando-se à igreja, do que com aqueles que, por uma razão qualquer, caíram e precisam de ajuda. Então, nós também temos que ser Barnabé, não somente para aqueles que estão vindo pela primeira vez para o convívio da igreja, mas também para aqueles que, uma vez caídos, começam a se levantar. E esse processo de recomeço é tão difícil, ou até mais difícil, do que o próprio processo do começo. Então, nessa hora, mais uma vez, nós precisamos ser Barnabés. Uma vez eu ouvi de uma menina na igreja, que sempre foi da igreja, e aí ela se afastou, ela fraquejou na fé e se afastou da comunhão, e viveu um tempo longe de Deus e da igreja. E ela sentia muita vergonha, sabe? Porque os amigos dela ficaram na igreja. Ela só se distanciou. E aí Deus foi incomodando ela para voltar para a igreja, mas ela não tinha coragem, ela não sabia como é que ela ia ser recebida e mas ela teve coragem e foi. E aí ela disse que quando ela entrou na igreja toda com medo, toda ali querendo que ninguém olhasse para ela, veio alguém do tempo dela e abraçou ela. E disse assim, que bom que você voltou. Esse aqui é o seu lugar. E ela disse que essa frase ficou na mente dela pro resto da vida. Que bom que você voltou. Esse aqui é o seu lugar. É alguém dizendo assim, ok, que pena que você se afastou, mas ok, que bom que você tá de volta. Vamos começar do zero. Então, Barnabé foi um instrumento de Deus na vida de Paulo. Gente, quando eu penso em quem foi Paulo, depois a Bíblia começa a mencionar Paulo e Barnabé. Paulo pula à frente na descrição bíblica, né? O homem que Paulo se tornou, o grande pregador, o grande missionário, o grande evangelista, enfim, grande tudo. E aí eu penso assim, imagina Paulo dando testemunho um dia, cara, teve um dia que eu pensei que alguém acreditasse em mim. Esse cara foi Barnabé. Que lindo isso! Os dois se tornaram parceiros. Parceiros missionários, viajaram por vários lugares juntos, por quê? Porque ele saiu da cadeira do juiz, vamos julgar aí se Paulo mudou mesmo, se converteu mesmo. Não, ele abraçou, orientado pelo Espírito Santo. Talvez você também vai precisar que o Espírito Santo te guie para buscar essas pessoas. Agora tem algumas lições que a gente aprende com a conversão de Paulo, né? E que também são importantes. Vamos lembrar de algumas delas. Primeiro, a conversão de Saulo nos traz uma mensagem
poderosa. Não há quem não possa ser resgatado. Amém. Essa é a mensagem que eu vejo de cara. Amém. Quem era Saulo, como ele vivia, o que ele fazia, qual o seu estilo de vida e a religiosidade que estava impregnada nele, a forma como ele se empenhava em perseguir a igreja e até concordando com algumas mortes. Esse cara aí, terrível, foi alcançado pela graça de Deus. Então eu vejo o quê? Que não há limites que não possam ser vencidos, né, para que o Senhor alcance aqueles que Ele pretende alcançar. Amém. Então essa é a primeira lição. Deus pode salvar a qualquer um. Amém. E Barnabé creu nisso, né? Quando Saulo se converte, ele acredita na conversão realmente de Saulo. Essa palavra também, gente, é para você renovar sua esperança de que existem pessoas que você talvez nem acredita mais que elas possam se converter, possam voltar para Jesus, talvez pelo tamanho do distanciamento que ela esteja, ou pelo tamanho do pecado que ela esteja vivendo. Se eu olhar para Saulo, meu Deus, o que era pior do que alguém que mandava prender cristãos, entendeu? Isso quer dizer, e alguém que, quando Estevão, aquele cara que a gente contou ontem, ele é morto apedrejado, as vestes dele são jogadas nos pés desse Saulo. Dos apedrejadores. Exatamente, as vestes dos apedrejadores. E então esse cara estava ali. Na minha opinião, ele seria um dos mais improváveis para Jesus desejar se aparecer, converter e fazer dele um grande missionário. Eu acho que... Então... Pode falar. Pode falar. Eu acho que a gente, olhando para pessoas do tipo de Saulo, a gente naturalmente diria, isso aí não tem jeito. Como fala aqui no Sul, isso é uma tranqueira. Isso aí não tem jeito para ele, né? Mas como a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, eu acredito que a gente pode crer que existem coisas loucas que Deus faz. Porque Jesus aparecer para um Saulo, podia ter aparecido para um mais certinho. Não, ele escolhe o cara que ninguém acreditaria nele. Então, gente, tem alguém que você ainda está clamando? Alguém que você nem clama mais porque você não acredita mais que Jesus pode transformar, que Jesus pode resgatar. Volte a crer. Volte a acreditar, volte a clamar. Eu acho que uma das coisas que o inimigo mais faz, amor, quando a gente começa a orar por alguém, ele nos desanima, fazendo a gente ver coisas ruins que ainda estão acontecendo. Ou seja, eu estou orando pela conversão de um filho, do meu marido, sei lá, da minha mãe. E aí, ela piora. Porque nos primeiros momentos que você se levanta em oração, gente, começa uma batalha espiritual. O diabo já sabe que um filho de Deus se levantou para clamar por alguém. Então, imediatamente, ele investe. E aí, parece que as coisas andam para trás ao invés de para frente. E aí, a gente que é guiado por vista, a gente desanima. E aí fala lá, tá vendo? Não adianta nada, eu tô aqui orando, jejuando, acordando de madrugada, levantando todo mundo para clamar pelo meu marido e ele tá pior. Vença esse primeiro estágio, que a batalha espiritual é grande. Vença e você vai ver o Senhor agindo, mas você não pode desistir de clamar. Tem uma vitamina bacana que a gente pode tomar nessa hora aí, para poder perseverar na oração. A gente se lembrar de que Deus, ele não vê como a gente vê. Lembra da história de Davi, quando foi ungido rei? Deus não vê como nós vemos. Então, nós olhamos para o que está acontecendo e para essas ações aí que parece que a pessoa não está mudando nada e tudo, e a gente desanima. Mas quando a gente se lembra que quem está agindo não somos nós, quem age na vida da pessoa não somos nós. O Espírito Santo. É o Espírito Santo, é Deus, certo? Então, lembre-se disso, que Deus não vê como nós vemos. Amém. Então, ele olhava para Saulo, por exemplo, ele falou até para Ananias, olha, esse cara aí para mim é um vaso precioso. Ou seja, Ananias olha para ele e fala, mas esse cara é aquele que estava... cuida dele, porque ele para mim é um vaso precioso. Ou seja, Deus não vê o que nós vemos, Deus não vê exatamente o que nós somos, Deus vê aquilo que nós seremos nas mãos dele. Amém. O que seremos. Então essas pessoas que você ora, essas pessoas que você muitas vezes fica abatido porque não vê transformação, tome essa vitamina. Amém. É Deus quem faz a obra, é Deus quem está agindo. E Ele olha não exatamente aquilo que a pessoa é agora, o que ela foi, o que ela fez, mas aquilo que ela será e o que ela fará. Amém. Então
A visão de Deus não é a sua visão. Deus não depende do que você enxerga. Deus não depende do que você crê. Olha só, do que você crê. É o que Ele pode fazer, é o que Ele vai fazer. Amém. Não é o que você acredita que a pessoa vai fazer, mas é o que Deus quer fazer. Amém. Então confie nisso. Deus não vê como você vê. Ele olha para essas pessoas que hoje são como Saulo, como alguém desacreditado. Alguns dos impossíveis para serem alcançados pelo Evangelho. Deus olha e Ele vê não somente quem a pessoa foi ou fez, mas o que ele será e o que ele fará também nas mãos dele. E eu quero fazer parte, amor, da vida de muitas pessoas improváveis, que vão chegar lá na frente e vão dizer assim: a Letícia acreditou em mim, o Fabrício acreditou em mim, a Neiva, a Ana Cristina, a Fernanda, o Fernando, eles acreditaram em mim lá atrás, quando eu voltei para a igreja, ou quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, ou enfim, eu quero que você queira isso. Que você queira fazer parte da vida de pessoas como Barnabé. E poder dizer, eu acreditei, guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu fiz parte, eu abracei, eu orava com essa pessoa, eu ligava pra ela lá no início, eu ia na casa dela, eu mandava devocional pelo celular, eu jejuei pela vida dela. Gente, se a gente não tá nesse mundo pra isso, pra que a gente tá aqui? Se a gente luta tanto por coisas que vão perecer, por que a gente não luta pela salvação das almas das pessoas que serão eternas? Então, se temos que nos desgastar, se temos que pagar um preço, que não seja por coisas que acabam, mas que sejam por coisas eternas. Então, não desista das pessoas que Deus está colocando agora no seu coração. Eu sei que Deus está colocando no seu coração. Não desista de orar, não desista de mandar mensagem, não desista de acordar de madrugada e dizer: Deus, eu acordei para orar pela minha irmã, que ainda está longe do Senhor. Deus, eu acordei para clamar pelo meu filho. Eu acordei para clamar por aquela pessoa da minha célula. Tem muito tempo que ela não vem mais, Senhor, mas eu estou aqui. E você não precisa ser líder de célula para fazer isso. Basta Deus colocar alguém no seu coração agora. E você se levanta de novo e vai interceder por esse Saulo, que um dia vai ser um grande Paulo. Amém. E você vai ter sido um Barnabé na vida dele. Amém. Vamos fazer um acordo, então? Vamos ser um Barnabé, né? Vamos ser um Barnabé na vida de alguém? Amém. Tem pessoas precisando aí. E depende da gente, essa disposição em sermos instrumento das mãos de Deus. Acolher as pessoas, cuidar das pessoas, caminhar com elas. Amém. Acreditar realmente que há conversão para a vida dela. É um desafio para a gente. Acho que a gente pode guardar no coração hoje esse desafio e, quem sabe, sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não, eu acho que a gente pode ser hoje, amor. Sim. Eu acho que a gente pode ser hoje um Barnabé. Hoje, Deus está colocando uma pessoa na sua mente. Então, hoje é dia de você, primeiro, orar por ela de novo. E depois, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a ação prática que eu posso fazer para demonstrar a essa pessoa que eu me importo? Que eu tô aqui de novo, que eu não desisti dela. E aí você pode se surpreender, sabia? Deus pode te dar um presentão aí. Amém. Amém. E nós temos que ser Barnabé todo dia, né? Então agora mesmo você pode procurar por alguém. Terminamos essa live, você pode procurar por alguém. Pode mandar uma mensagem para ela, falar: estou orando por você, né? Se quiser, manda esse texto para a pessoa, fala: eu quero ser para você o que Barnabé foi para Paulo. Se quiser, manda até esse vídeo: ó, eu quero fazer isso aí contigo. Deus possa te abençoar, tá bom? E que nós possamos ser para vocês também uma espécie de Barnabé, todos os dias, de alguma forma, trazendo vocês para mais perto da comunidade, da fé, mais perto do Senhor. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos falar com o nosso Deus? Ó Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigada, que estamos reunidos aqui no Teu nome, Senhor, porque nós lemos a Tua palavra, nós buscamos a Tua presença de maneira específica e especial, Pai, e hoje nós queremos aprender sobre este relacionamento entre Paulo e Barnabé, Senhor. Pai, sabemos que muitas vezes ao longo da caminhada, especialmente no princípio da caminhada da fé, da caminhada cristã, nós temos dificuldade de nos incluirmos, de nos sentirmos incluídos na Tua igreja. Às vezes a vida que levávamos antes, os pecados que cometemos, as acusações que Satanás coloca em nossa mente, parece que constroem barreiras e nós temos dificuldade em nos integrar à Tua igreja, temos resistências, temos medos.
E como nós precisamos de um Barnabé, Senhor. É verdade, Pai, Deus. eu peço a Ti, em nome de Jesus, primeiro por aqueles que se sentem hoje ainda não inclusos na Tua igreja, que estão ainda lutando para serem aceitos, para se sentirem parte. Pai, dê a eles perseverança, Amém, dê a eles paciência, de entender que esta igreja às vezes ainda não aprendeu todas as lições e que ainda não aprendeu como acolher, como deveria acolher. Senhor. Então, Pai, dê maturidade espiritual para esses que são tão novos ainda na fé, Senhor, Amém, para que possam ter paciência de aguardar o acolhimento. Amém. Em contrapartida, Senhor, nós que somos igreja, que sejamos Barnabé. Amém, Senhor. Pai, que tenhamos a atitude de Barnabé, de acreditar que o Senhor pode salvar a qualquer um. Amém. E acreditar na salvação de Saulo. Amém, Ou de um Senhor. homem como Saulo, Senhor. Deus. Pai, dá-nos esta visão, que é a Tua visão, Pai, de que não há limites, de que não há Deus. ninguém que possa resistir ao Teu amor. Não há vida destruída demais que não possa ser reconstruída pelo Senhor, Pai. verdade, Então, Deus. dá-nos essa visão de Barnabé, que possamos nos aproximar das pessoas que hoje estão próximas e que estão de alguma forma tentando se sentirem parte da Tua igreja, aqueles que estão com as suas lutas e guerras particulares e que precisam de uma ponte, que precisam de um abraço, de uma mão estendida, Senhor. Então que nós sejamos Barnabé, Pai, que nós possamos acolher, receber, abraçar e ser instrumentos para integrar aqueles que se aproximam da Tua igreja, Senhor Amém, Deus. Deus. Ó Pai, nos ajude nisso. Amém. Nós precisamos do Senhor, porque nós mesmos não sabemos como fazer isso. Nós temos que ter estratégia do Senhor todos os Amém, dias. Senhor. E cada pessoa é um jeito diferente. verdade, E cada pessoa é diferente da outra. Então, Senhor, dá-nos essa inteligência vinda de Ti, esse discernimento do Espírito, para que possamos ser usados em todo o tempo, para todo tipo de gente, como um instrumento para levar as pessoas até o centro, até o âmago do Teu Evangelho, uma vida plena na Tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém e amém, Senhor Deus. Pai querido, obrigada por essa palavra, Deus. Obrigada porque o Senhor não nos deixa desistir daqueles que o Senhor quer salvar. Pai, nós somos humanos, então o nosso coração às vezes cansa de lutar, cansa de orar pelas pessoas, mas aí hoje, Deus, o Senhor nos acorda para dizer: filhos, eu tenho muitos a salvar, eu não desisto de alguém, então não desistam também. Senhor Deus, nos ajude a amarmos as pessoas com o Teu amor. Senhor, nos ajude a acolhermos as pessoas que necessitam, Senhor, como o Senhor deseja que acolhemos. Amém. Pai querido, eu oro pelas pessoas que estão nos ouvindo agora, Deus. As pessoas que estão sendo direcionadas por Ti para buscar uma pessoa, alguém. Mostra cada um. Senhor, revela aos nossos corações quem são as pessoas que a gente desistiu, que a gente cansou, que a gente desanimou. E Pai, nesse dia faz uma revolução, que se levantem Barnabés agora, Deus, em nome de Jesus. Amém, que se levantem homens e mulheres para resgatar aqueles que estão distantes do Senhor. E que eu sei que o Senhor talvez esteja já preparando seus corações para ouvir uma palavra de um Barnabé. Pai querido, eu também te peço pelas pessoas que estão nesse momento com seus corações aflitos por alguma situação, aqueles que estão desanimados na fé, aqueles que precisam de um renovo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama graça, derrama glória e poder sobre essas pessoas. Amém. Agora, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.